para gravar nossas aulas. E aí, depois que acaba a aula, eu subo nossa aula lá para o YouTube e disponibilizo o link para vocês. O YouTube é mais fácil de ter acesso. Você vai poder ouvir nossa aula aí enquanto está na academia, enquanto está andando de ônibus, né? Pelo celular, com internet. Dá para baixar também. Se você usar um daqueles aplicativos lá, o YouTube Go, por exemplo, você consegue baixar a aula no seu celular e aquilo ali fica por um determinado período de tempo com uma resolução menor, né? E aí dá para acompanhar as aulas no dia a dia, durante o dia a dia, ouvir novamente as aulas. E esse é o nosso primeiro dia de aula. Meu nome é Antônio. Eu me formei em farmácia em Juiz de Fora e depois fui fazer a pós-graduação na Universidade de Viçosa. E estritamente aí em bioquímica, e tenho um conhecimento aplicado nessa área, na área da bioquímica. Vocês chegaram ao 7º período, graças a Deus. Então quase já são farmacêuticos. Quando a gente está no 7º período, já dá para considerá-los farmacêuticos, com certeza. E é chegada a hora também de fazer algumas revisões para que a gente entenda algumas questões relacionadas ao conhecimento intrínseco do farmacêutico. Tem certas coisas que a gente aprende lá no começo do curso que é interessante que a gente mantenha para a vida inteira. Só que faz muito tempo que vocês fizeram a bioquímica de vocês, não é verdade? Eu acho que a bioquímica de vocês é lá para o 4º período, não é? Sim. Então já faz bastante tempo que vocês tiveram esse conhecimento bioquímico, aquela base de bioquímica. Aqui na bioquímica clínica, nós vamos fazer uma revisão desse conhecimento básico de bioquímica. Isso não significa que você tenha a necessidade de voltar para o Leninger ou baixar o Leninger e ler novamente todos aqueles tópicos. Como você já ouviu falar dos conhecimentos que nós aplicaremos aqui na bioquímica clínica, eu vou recordar esses assuntos com vocês durante a aula e eles são o suficiente para a gente dar continuidade no decorrer da disciplina, tá? Então, por exemplo, quando nós formos falar de diabetes, que é uma questão clínica que envolve a bioquímica, eu vou voltar lá atrás, na glicose, o metabolismo da glicose, e como ela é usada como fonte de energia, por que o corpo faz uso da glicose como fonte de energia, para que a gente possa desenvolver algo que é chamado de raciocínio clínico. O raciocínio clínico, ele é fundamental para que você, enquanto profissional, atuando na farmácia, você consiga reunir as informações necessárias para cuidar da saúde dos pacientes. E para entender os problemas de saúde, para entender o porquê de utilizar tais fármacos, o porquê de fazer exames clínicos e o porquê do tratamento das patologias, né? As alternativas que existem para os tratamentos das patologias. Existem alternativas farmacológicas, existem mudanças de hábitos alimentares, existem mudanças de hábitos físicos. Então você tem que ser capaz de juntar todo esse conhecimento e então entender aquele problema de forma ampla. Esse é o raciocínio clínico. É isso que nós vamos desenvolver aqui na bioquímica clínica, tá? E eu trouxe para vocês aqui hoje, nessa nossa conversa, abri um
um site de um laboratório, que é o que provavelmente você que vai para a área de análises clínicas irá enfrentar no dia a dia, para mostrar para vocês quais são os tipos de exames que existem, né? Existem alguns exames que são praticados nas análises clínicas, e aí a gente vai discutir um pouco desses exames. Meu intuito aqui é mostrar para vocês que não dá para a gente ficar limitado apenas na questão do exame em si e de como que ele é feito. Por quê? Quando você estiver num laboratório de análises clínicas, já existe um POP, o famoso procedimento operacional padrão, que descreve toda a técnica de análise, coleta da amostra, armazenamento da amostra, por quanto tempo aquela amostra pode ser armazenada, se a amostra é urina, se a amostra é soro, como que faz a coleta do sangue. Inclusive, a gente pode fazer alguma aula prática para isso no laboratório da UBM, para que vocês possam coletar sangue uns dos outros. Lá a gente tem material para isso. É uma boa oportunidade de a gente perder o medo de fazer essa prática, tá? Mas, como eu ia dizendo, a gente não pode ficar limitado só aos procedimentos dos laboratórios. Eu quero que vocês possam entender por que aquele procedimento é realizado daquela forma. Por que certos componentes são investigados no sangue, outros componentes são investigados na urina. Em que parte das vias bioquímicas metabólicas aquele elemento adquire uma concentração irregular e por isso então ele é medido no sangue. O que acontece com o indivíduo que infartou, por exemplo? O que aumenta, o que diminui no sangue dele, que faz com que eu possa determinar que, de fato, houve o episódio de infarto. Tá? E é nesse sentido, então, que nós vamos tratar a disciplina. Vocês estão ouvindo muito ruído? Tem um cachorro latindo aqui, por exemplo. Vocês conseguem ouvir isso? Ou está saindo limpo o som? Está dando para ouvir? Porque eu mudei hoje, como eu disse para vocês, né? E estou com a janela aberta aqui. E na rua está uma barulheira doida. É por isso que eu investi aqui nesse equipamento de som, para não ter tantos problemas. Mas se está tranquilo, vamos lá. Chama aí os amigos, os parentes que estão em casa, se eles quiserem ver a aula. Boa noite, Ivanilza. E vem comigo aqui para a gente dar uma olhada no que é a bioquímica clínica. Bom, coloquei bioquímica clínica no YouTube. E a partir de agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só me chamar pelo áudio, porque como eu estou compartilhando a tela, não vai dar para ver vocês aqui abrindo o áudio aqui nessa tela do Meet, tá? É só dar um grito. Beleza. Abri aqui um laboratório. Laboratório Centerlab. Assim como todos os outros laboratórios de análises clínicas, traz a descrição de alguns dos testes que são utilizados, né? E aqui, no laboratório, existem setores. Veja que os setores são bioquímica, imunologia, parasitologia. A nossa disciplina também envolve a parasitologia, eu vou falar disso mais para frente. Endocrinologia, líquor. Certamente vocês sabem o que é o líquor. É o líquido que circula na nossa medula espinhal, nos ossos. E o principal teste relacionado ao líquor é o da meningite, não é verdade? Teste de paternidade, hematologia, microbiologia e virologia. Então, os laboratórios geralmente se dividem nesses setores. E no nosso caso, o caso de que trata a nossa disciplina, o setor é o setor de bioquímica e o de parasitologia. Vamos dar uma olhada aqui no setor de bioquímica para ver quantos testes existem nesse laboratório, que é bem completo.
transaminase glutâmico pirúvico, sódio, LDL colesterol, glicosúria, gama-glutamiltransferase, fósforo inorgânico, fósforo, fenobarbital, no caso é um medicamento. Alguns medicamentos são dosados no sangue, e como vocês bem sabem, o nível, né, o teor do medicamento no sangue pode ser afetado por diversos fatores. Se o paciente possui, por exemplo, uma insuficiência hepática e o medicamento é metabolizado pelo fígado, consequentemente, o medicamento não será metabolizado de acordo com o que prevê o fabricante. Então, o nível plasmático de medicamento pode ser muito maior do que o nível terapêutico, tornando-se, então, algo tóxico, promovendo os efeitos adversos. Então, diversos medicamentos são também dosados clinicamente, bioquimicamente. Depuração de creatinina, criptococose, creatinina. Vejam, pois não? Pode falar, Rogério. Tá sim, eu estou gravando aqui pelo OBS Studio. Ó. É muito bom sempre vocês me lembrarem, porque pode ser que eu esqueça de gravar pelo OBS Studio. Eu acho assim mais fácil do que pelo Google Meet. Já acostumei aqui e pelo OBS Studio, eu consigo monitorar os parâmetros de som para não ter tanta interferência do ruído. Beleza? Nada. Então, percebam que ali no laboratório, parte de análises clínicas, bioquímicas, são diversos exames que estão relacionados com essa área. Eu peguei alguns exames para mostrar aqui para vocês. Né? Por exemplo, você, nessa página que abre aqui com todos esses exames, um deles aqui é o sódio. Dosagem de sódio na urina. Material urina, volume mínimo 10 ml. E esse aqui é um pedacinho do procedimento operacional padrão que o laboratório utiliza, que fica disponível para você que vai fazer um estágio no laboratório de análises clínicas, para você que foi contratado no laboratório de análises clínicas. Você certamente será treinado na utilização desses procedimentos padrão quando for contratado. E aí não tem mistério. O primeiro dia dá medo de errar. No segundo dia você já começa a perceber as vidrarias, os cálculos que são realizados. E, inclusive, nos procedimentos operacionais dos laboratórios, até os volumes de amostra, os volumes de reagente, o comprimento de onda do espectrofotômetro que vai fazer a leitura da amostra, do padrão, todos eles já estão ali descritos. Então, executar a técnica é muito tranquilo, é uma questão de repetição. Dali 2 semanas que você está no laboratório de análises clínicas, executando o doseamento de sódio na urina aí por 20 vezes nessas 2 semanas, você já aprendeu a técnica. Mas o que está por trás disso? Vamos interpretar esse exame do sódio? Os valores normais são de 135 a 145 miliequivalente por litro. E aí a gente não precisa entrar a fundo também nessas unidades de medida, porque já são unidades totalmente padronizadas. Esse teste de sódio é útil na avaliação do equilíbrio hidrossalino. Aqui está escrito errado. Importante no diagnóstico diferencial de oligúria pré-renal. Outra coisa que interfere bastante na nossa disciplina é o vocabulário. O vocabulário associado à área técnica dos laboratórios é bem diferente do vocabulário que a gente costuma tratar nas disciplinas teóricas. Tá? Então, oligúria pré-renal. A gente tem que começar a se acostumar com esses nomes. Vocês podem falar que não entendem,
princípio, mas com o tempo isso vai passar a ser normal no meio das nossas atividades, né? Oligúria, oligo é pouco. Você pode pensar naquela palavra, por exemplo, oligarquia, né? Durante algum tempo o Brasil foi governado por uma oligarquia. O que é uma oligarquia? É o governo na mão de poucos. Então, oligúria é pouca urina. Pré-renal. O rim, nós sabemos que está associado à filtragem, né? Filtragem glomerular. Eu vou mostrar para vocês, durante a disciplina, como é que funciona o glomérulo. A gente vai voltar na anatomofisiologia do glomérulo para ver como que ele faz a filtração e por que diversos problemas podem ser detectados devido à passagem de certos componentes para a urina. Se o glomérulo está com problemas decorrentes de problemas renais, ele não filtra direito. Então, muita coisa que deveria continuar no sangue, acaba passando para a urina. E é por isso que, fazendo dosagens bioquímicas de proteínas na urina, por exemplo, nós podemos perceber problemas renais. É esse raciocínio clínico que eu quero dividir com vocês durante a disciplina, para que você não precise decorar nada. Você vai ser capaz de entender o funcionamento do corpo humano e o porquê desses testes clínicos. Inclusive, se durante esse processo vocês tiverem dúvidas sobre exames laboratoriais, seja bioquímicos ou não, podem contar comigo no WhatsApp. Pode mandar lá a foto que a gente pesquisa junto e entende, tá? Os problemas. É uma ótima oportunidade de aprendizado, tanto para mim quanto para vocês. Então vamos seguir aqui no sódio. Sódio urinário elevado pode estar relacionado com... Só um minuto. Sódio urinário elevado pode estar presente na insuficiência adrenal, acidose tubular renal, diureticoterapia. Tem uma glândula que fica em cima do rim. Deixa eu desenhar melhor esse rim. O rim é tipo um feijãozinho, né? Aqui em cima a gente tem uma glândula que a gente chama de adrenal, justamente porque ela está em cima do rim mesmo. E essa glândula produz componentes que acabam por modular a filtração, né? E ela acaba interferindo, então, na reabsorção de urina. Se há algum problema na produção desses hormônios que coordenam a filtração glomerular e o volume de urina, consequentemente, nós chamamos isso de insuficiência adrenal. Tá? Acidose tubular renal. No diabetes não controlado, por exemplo, a hiperglicemia pode provocar uma acidose metabólica, o sangue ácido. Nós sabemos que no sangue existe um tampão que precisa manter o pH plasmático num determinado valor para que as nossas enzimas plasmáticas possam funcionar corretamente, para que o corpo consiga que as células presentes no sangue não sejam deterioradas. Então, se eu tenho problemas nesse tampão, se eu acidifico o sangue, diversos problemas surgem nos órgãos, nos tecidos, e isso acarreta alguns problemas também para o indivíduo. Por exemplo, o diabetes não controlado, nós sabemos que com a acidose metabólica causa enjoo, vômito e até o estágio de coma. Então, muitos idosos se sentem mal, acham que
passaram por uma intoxicação alimentar, vão para a farmácia, vão procurar auxílio, e, na verdade, trata-se apenas de uma hiperglicemia. A aula está gravando sim, Vanilza. Pode ficar tranquila. Depois eu vou subir ela e mandar o link para vocês. Então, o paciente acha que ele sofreu uma intoxicação alimentar, se sente fraco. Isso no caso do enjoo e vômito. Mas essa acidose metabólica, quando a glicemia está lá em 300, 500, ela traz também sintomas que se parecem com a depressão. O paciente não levanta da cama, se sente cansado, indisposto. Aí ele vai ao médico e acaba saindo de lá com uma prescrição de uma fluoxetina. Sendo que o problema, na verdade, é o diabetes não controlado. Esses picos de hiperglicemia causando acidose metabólica alteram essas condições orgânicas. Na disciplina nós veremos como que isso acontece. Mas continuando aqui no sódio, né, o exemplo da aula de hoje. Adianta mostrar para vocês só como que é o POP para medir o sódio, como é que é feito a técnica, e não discutir essas questões mais básicas com vocês? Não dá. Você tem que ser o farmacêutico que vai conseguir explicar isso para o seu paciente. Porque quem explica é porque entendeu tudo direitinho. E muitas vezes também você, enquanto farmacêutico de um laboratório de análises clínicas, você vai passar por situações em que não há necessidade de fazer aquele exame bioquímico. Isso é muito comum nos hospitais. Então, você está lá no seu plantão, na análise clínica, aí nós não estamos falando de você trabalhando num laboratório de análises clínicas mesmo, que vai fazer esses procedimentos fora do ambiente hospitalar. No laboratório do hospital, você vai encontrar com outros profissionais que estão lá de plantão pedindo exames que não são necessários. E às vezes 2 horas da manhã, você com outras amostras, chega um requerimento para fazer um exame desses desnecessário que o paciente não precisa. Então você tem que conhecer muito bem o que está por trás daquele exame, por trás do requerimento de exame, ou seja, as condições clínico-patológicas, e ter um raciocínio clínico capaz de convencer quem requisitou aquele exame que aquilo não é necessário. Isso vai poupar tempo para você. Isso, se você estiver no SUS, isso vai fazer com que aquele material não seja desperdiçado, por exemplo. E se você for o dono do laboratório, isso vai fazer com que você gaste menos produtos, né? Para que você tenha uma melhor gestão dos seus componentes lá. Então, é mais ou menos por aí que nós atuaremos na disciplina. Um outro teste que eu peguei aqui para vocês, para a gente dar uma olhada. O LDL colesterol. Vocês com certeza têm alguém na família que tem colesterol alto, certo? Vocês conseguem me dizer agora, prontamente, para que serve o LDL? Na hora que o professor pergunta, o pessoal até sai da reunião. Me ajuda aí, Davidson, Rogério. Para que serve o LDL colesterol? O LDL transporta gordura, certo? Ele transporta do fígado para o corpo ou do corpo para o fígado? Do fígado para o corpo. Muito bem, por isso que é bom dar aula para farmácia, cara. O LDL é chamado de colesterol ruim justamente porque ele transporta o colesterol, em grande parte o colesterol,
compõe a lipoproteína LDL, do fígado para o corpo. Então é por isso que ele ganhou essa pecha de colesterol ruim. Enquanto HDL faz o contrário. Transporta o colesterol que está presente no corpo para o interior das células, para ser metabolizado, para ser utilizado na composição das membranas plasmáticas, para ser transformado em testosterona, né, e outros hormônios corporais, né, estrogênio, os hormônios femininos, etc. Não adianta só saber dosar o LDL se você não tiver essas informações consigo. Porque dentro do laboratório de análises clínicas, você até vai executar essas técnicas quando você estiver em treinamento. Depois disso, você terá que treinar os colaboradores que estarão lá, os técnicos. Geralmente são profissionais da biomedicina que trabalham com farmacêutico, junto do farmacêutico, né, na área técnica. E também são escolhidos técnicos ou outros profissionais da área de saúde, como biólogos, para trabalhar também em conjunto no laboratório de análises clínicas. Mas você, enquanto responsável técnico do laboratório, como farmacêutico, você até vai executar aí essas análises por um bom tempo, mas depois você vai ter que treinar outras pessoas. E é mais fácil de treinar as outras pessoas quando você ensina para essas pessoas para que funciona esse teste. E em diversas ocasiões você também vai ter que explicar para os pacientes esses resultados. E não só para os pacientes. Você terá que explicar os resultados desses testes para outros profissionais de saúde, quer seja da sua equipe multidisciplinar ou aqueles profissionais que estão ali cuidando do procedimento naquele momento com o paciente, seja em área emergencial ou não. Mas, vamos lá. As lipoproteínas de baixa densidade, LDL, Low Density Lipoproteins, são as principais proteínas de transporte do colesterol e a determinação da fração do colesterol ligado às mesmas. É útil na avaliação do risco de doença coronariana. A relação entre doença aterosclerótica coronariana e níveis de LDL e colesterol é significativa e direta. Seus níveis também se encontram elevados na síndrome nefrótica, hipotireoidismo e icterícia obstrutiva. Então perceba, novamente, essas informações já estão nos POPs presentes no laboratório. Agora, de onde que vem o LDL? Por que ele aumenta? Ele está relacionado com o consumo de gordura ou com o consumo de carboidratos? Como que eu explico para o meu paciente que, na verdade, o que faz com que LDL e colesterol aumente é o alto consumo de carboidratos e não de gorduras? Algo que será muito comum quando vocês estiverem trabalhando é, por exemplo, o cuidado com os pacientes obesos que desejam emagrecer, etc. Então, é necessário que você entenda desse metabolismo associado ao colesterol para poder programar como é que vai ser a dieta desse paciente, explicar a importância de reduzir o nível de colesterol. E tem uma parte interessante que é a seguinte: aqui na bioquímica clínica, como nós veremos os mecanismos de ação aí da produção do colesterol, fármacos também interferem no nosso raciocínio clínico. Quem tem colesterol alto toma um medicamento que se chama simvastatina. Com certeza vocês já ouviram falar, e tem alguém na família que toma a simvastatina. A simvastatina vai para o interior das nossas células e impede a síntese de colesterol. Todas as nossas células sintetizam colesterol, para vocês terem uma ideia da importância do colesterol para o nosso metabolismo. O colesterol está aqui nas membranas plasmáticas, está nas membranas nucleares. Ele tem que ficar aqui no meio da membrana
para conferir fluidez às membranas. Então, é uma molécula que precisa ser sintetizada em todas as células. A gente não pode ficar sem colesterol. Só que a simvastatina vai lá e diminui, bloqueia as enzimas responsáveis por sintetizar o colesterol nas células. Isso faz com que o colesterol dessas células tenha que ser encontrado em outro lugar. Então, sabe aquela artéria que está lá, com gordura acumulada aqui, prestes a entupir, cheia de LDL? O corpo tem que aumentar HDL e aí ele acaba pegando esse colesterol que está lá acumulado. Então, o uso da simvastatina diminui a síntese endógena de colesterol. Isso faz com que o organismo aumente HDL, que pega esse colesterol presente nos vasos e leva para as células. Tá? HDL que faz isso. Consequentemente, o nível de LDL diminui, que é o colesterol, que é uma peste de colesterol ruim. Então aumenta HDL, diminui o LDL. Beleza, pessoal. Diminuiu o LDL. Só que, na mesma rota biosintética do colesterol, existe um componente que é chamado de coenzima Q10. Alguém já ouviu falar da coenzima Q10? Não? Coenzima Q10. Qual que é o papel da coenzima Q10? Vou atualizar vocês. Certamente vocês já ouviram falar da mitocôndria, né? A mitocôndria é responsável por produzir energia nas nossas células. Aqui eu fiz ela aumentada, porque na verdade ela está aqui na célula, certo? A coenzima Q10 participa da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Então ela está aqui junto da mitocôndria, ajudando para que a célula produza energia, tá? Ela transporta elétrons. Se eu diminuo a síntese de colesterol, consequentemente eu tenho uma menor quantidade de coenzima Q10 disponível nas minhas mitocôndrias. Isso faz com que ocorra danos oxidativos nas mitocôndrias. Sem mitocôndrias, por causa dos danos oxidativos, o que acontece com as minhas células? Elas morrem, certo? Então, o uso de simvastatina, o uso crônico da simvastatina, acarreta nesses problemas relacionados à morte mitocondrial. Células normais possuem mitocôndrias, só que células musculares possuem muito mais mitocôndrias. Se as células musculares perdem as suas mitocôndrias, isso faz com que essas células morram. E a isso se dá o nome de sarcopenia. Então, vocês encontrarão diversos idosos que passam por perda de tecido muscular sem que ninguém saiba o que está acontecendo. Ah, é porque ele se alimenta mal. Ah, é porque é de família, é genética. Não é. Em muitos casos, isso está associado ao uso crônico das estatinas. Entre elas, a simvastatina, que é a mais famosa, né? Mas tem algumas outras estatinas. Pois não, Gabriele? Eu gosto da ajuda de vocês também para contribuir com a aula, tá, pessoal? Podem ficar à vontade aí para conversar comigo. Eu sei que no primeiro dia, às vezes a gente fica com vergonha, tá? Mas eu sou todo ouvidos.
Então, certas questões clínicas estão aí escondidas e você precisa buscar esse conhecimento, sempre estar atualizado quanto a isso, por aí vai. Mas você vai ser capaz de descobrir algumas doenças ou o real motivo do adoecimento do paciente se você conseguir interpretar clinicamente e raciocinar clinicamente nas condições do paciente. Você não será um simples repetidor de exames, repetidor de procedimentos operacionais padrão. Você tem que ser capaz de liberar um resultado clínico para o prescritor que está envolvido no tratamento, para a equipe médica envolvida no tratamento daquele paciente e para o paciente. Então é por isso que a gente tem que dar esses 2 passos para trás aqui na bioquímica, para então ser capaz de entender o que está acontecendo de fato com a saúde do paciente. Bicarbonato. Eu tinha falado para vocês que o sangue tem um tampão. O tampão, que faz com que o sangue fique no mesmo pH, é o bicarbonato. Tá? Então vejam, as informações que já existem em POPs, que estarão disponíveis no seu dia a dia para que você faça as análises. Qual que é o material que é coletado na análise do bicarbonato? Soro, volume mínimo de soro, 0,5 ml. Então, nós teremos a oportunidade de ir lá no laboratório e vocês poderão coletar sangue entre vocês. O sangue é centrifugado, certo? Quando o sangue está no recipiente, aqui o recipiente contendo o sangue, tá? E o sangue é centrifugado, ocorre uma separação. Nossa, que horrível. Vamos de novo aqui. Recipiente do sangue. Recipiente do sangue com sangue. Depois da centrifugação, vocês sabem que ocorre uma separação entre os elementos figurados do sangue e o soro. Então, daqui para baixo, vai ficar vermelho. Mas, na verdade, aqui não tem só hemácia. As hemácias é que dão essa coloração vermelha para o sangue. Né? Todas as demais células estarão aqui. As plaquetas que não são células estarão aqui. As plaquetas são fragmentos do citoplasma dos megacariócitos. Os megacariócitos estarão aqui. Os neutrófilos, os basófilos, os linfócitos T, os linfócitos B, estarão todos aqui. E aqui nós teremos o soro. Esse soro é que contém, por exemplo, os anticorpos dissolvidos, o sódio, o bicarbonato, o LDL. Por que você tem que fazer um jejum de 8 horas para fazer um exame de sangue? Você já se perguntou isso? Porque quando você acabou de comer, principalmente se foi uma refeição gordurosa, as suas lipoproteínas, entre elas lá o VLDL, por exemplo, ainda estarão circulando no seu sangue. Então, em cima aqui do soro, ainda vai ficar uma nata esbranquiçada que corresponde ao VLDL. IDL. É por isso que a gente tem que fazer 8 horas de jejum, por exemplo, para depois fazer o exame de sangue. Então é nesse soro que há a amostragem para que se faça a mensuração de diversos parâmetros bioquímicos, entre eles o bicarbonato. É um exame útil na avaliação do equilíbrio ácido-básico, aumentado nos quadros de alcalose metabólica
e de acidose respiratória crônica ou compensada, diminuído nos quadros de acidose metabólicas e alcaloses respiratórias. Então, quando se verifica esse parâmetro sanguíneo no paciente, certamente tem algum problema se há alguma alteração. No caso do diabetes não controlado, quando esse paciente que está passando por esses problemas aí de enjoo, vômito e prostração, depressão, entre aspas, se o farmacêutico verifica que há um processo de acidose metabólica, ele já consegue inferir que esses sintomas estão sendo causados pelo diabetes não controlado. E assim vai. Então, é imprescindível que você seja capaz de fazer essas relações. Ácido úrico, dosagem no líquido sinovial. Ácido úrico é algo que também é recorrente, né? Sempre muitos pacientes, né, apresentam aí o ácido úrico ou gota. Eu vou tentar desenhar uma perna aqui, tá, pessoal? Aqui no caso seria um joelho, tá? No meio aqui do joelho, no encontro entre o fêmur e o osso aqui da canela, que me perdoem a anatomia, eu já esqueci o nome, tem um líquido lubrificante. Vou fazer ele bem pequenininho ali. Esse líquido é chamado de líquido sinovial. Ele fica lubrificando aqui a articulação. Quando o indivíduo produz o ácido úrico e é incapaz de eliminar o ácido úrico, ele acumula no sangue. E, consequentemente, ele acumula no líquido sinovial, nas nossas articulações. Então, existem pacientes que têm dores nos pés, certo? Entre os dedos, nos joelhos. Agora eu vou tentar fazer aqui um braço. Nas articulações ocorre o acúmulo do ácido úrico. O ácido úrico, como qualquer outro sal, ele forma cristais. E são esses cristais que acabam por causar toda essa dor nas nossas articulações. Então, se esse líquido sinovial deveria lubrificar a articulação para fazer com que houvesse a devida movimentação, esses cristais de ácido úrico no meio das articulações vão causar uma série de atritos que se tornarão extremamente dolorosos. Então é possível, por exemplo, verificar a quantidade de ácido úrico no líquido sinovial. E como é que isso acontece? Usualmente, a coleta é realizada pelo médico assistente e o material é enviado ao laboratório. Pode ser colhida no laboratório com marcação prévia. Então, geralmente, o médico que cuida disso... Me ajuda aí, pessoal. O médico que cuida das articulações é o... Um de cada vez, por favor. O ortopedista, lembrei. Beleza. O ortopedista vai recolher esse líquido sinovial e enviar para o laboratório. E aí lá tem o procedimento de coleta, de utilização dessa amostra para análise. O método é enzimático, é automatizado. Isso também é algo importante de se discutir aqui nesse primeiro dia. Muitas vezes vocês ficam muito apreensivos com a questão prática do laboratório de análises clínicas. Vários desses testes, quando você estiver em área técnica, serão feitos por robôs, por máquinas. Então você só vai precisar pipetar o volume exigido, colocar numa amostra, num recipiente, inserir aquilo no equipamento e esperar.
O equipamento vai fazer isso para 200 pacientes. E aí isso vai ser liberado no exame do paciente. Tá? Em laboratórios existe uma preocupação muito grande com a nomenclatura, são criados códigos de barra para as amostras, para que haja um rastreio das amostras, né? Então, não fiquem preocupados aí com essa questão prática do laboratório de análises clínicas. No estágio e em área técnica, vocês serão treinados. O que eu quero é que nós consigamos raciocinar clinicamente o que tem por trás dessas análises. De onde que vem o ácido úrico? Por que que o ácido úrico aumenta? E é isso que eu vou mostrar para vocês aí ao longo da disciplina. O ácido úrico também pode ser medido no sangue, porque se ele aumenta no líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica as articulações, é porque ele já estava alto no sangue, certo? Só que a dosagem dele é no sangue? Não é no sangue. A amostra de sangue é centrifugada, separam-se os elementos figurados, células, plaquetas, e naquele sobrenadante, que é o soro, no caso do paciente que tem gota, o ácido úrico se encontra. Elevado, né? Em pacientes normais, o ácido úrico também está ali, só que em níveis normais. O volume de pipetagem é de 0,5 ml, que são 500 microlitros, né? Se o exame não for realizado no mesmo dia, a amostra pode ser congelada. O paciente tem que estar em jejum de 8 horas. O método também é enzimático. Interferentes. Se o paciente usa diuréticos, como que isso interfere na análise? Vocês já fizeram farmacologia, já viram hipertensão e já viram diuréticos, como, por exemplo, a hidroclorotiazida. Como que um diurético interfere no exame de sangue? Isso vai ser uma questão de prova para vocês. Na verdade, eu posso até colocá-la depois da aula. No que diz respeito a provas, podem ficar tranquilos, eu não cobro nada que eu não tenha falado durante as aulas, tá? Mas, por exemplo, o paciente que toma diuréticos, geralmente, ele tem um volume de sangue que está muito concentrado, certo? Porque qual que é o papel do diurético? Se o paciente tem hipertensão arterial, ele precisa urinar para que aquele volume total de sangue diminua. Quando o volume total de sangue desse paciente diminui, a pressão dele também diminui, certo? Só que isso provoca uma concentração de tudo que está presente no sangue. Então você tem que ser capaz de ensinar isso para o paciente que vai fazer o exame. Se ele toma diuréticos, ele precisa te dizer. Geralmente, o paciente que toma diuréticos e precisa realizar o exame de sangue, ele tem que ficar alguns dias sem o uso do medicamento para então poder coletar a sua amostra. De outra forma, todo hipertenso, quando for fazer uma dosagem de ácido úrico, estará com ácido úrico elevado. Porque aquela concentração de sangue, depois da diurese, aumentou consideravelmente. Porque a diurese reduz o volume total de sangue do paciente. Certo? Vamos dar mais uma olhada aqui no POP do ácido úrico. Álcool. Por que o álcool interfere em todos os exames de sangue? O álcool é um diurético? Isso, muito bem. O álcool é um diurético. A gente vê que quando a gente toma cerveja, vinho, você começa a ir ao banheiro, certo? O álcool
interferem num hormônio, que é o hormônio antidiurético, inibe a atuação desse hormônio nos rins. Então, aquela água que é filtrada no néfron e voltaria para o corpo, por ação do hormônio antidiurético, não volta mais. É por isso que a gente urina bastante quando toma cerveja. Quem toma cerveja, né? No meu caso, eu nem bebo. Quem toma vinho. Não é verdade? Então, se há diurese, há a concentração de tudo que está dissolvido no sangue. E isso interfere nas análises bioquímicas. Valores normais. Sexo masculino 2,6 a 6,8 mg por decilitro. Sexo feminino 2,0 a 6,3 mg por decilitro. Interpretação. A determinação é útil no diagnóstico das hiperuricemias, como as encontradas na gota, na calculose e nefropatias úricas. O ácido úrico também causa problemas no néfron, daí o nome nefropatias. Insuficiência renal. Por que encontrar parâmetros elevados, parâmetros bioquímicos elevados dos constituintes do sangue, sempre é um indício de insuficiência renal? Perdi meu chinelo. Se o rim é responsável por filtrar o sangue, existem taxas normais de todos esses elementos que eu comentei com vocês hoje, essas substâncias químicas. Existem taxas normais dessas substâncias no nosso sangue. Se elas estão aumentadas, tem algum problema acontecendo. Só que esse problema, muitas vezes, pode estar em quem sintetiza o LDL, por exemplo. Tem demais. Por exemplo, existem doenças genéticas em que algumas lipoproteínas estão naturalmente aumentadas. Só um adendo, um parênteses. Inclusive, a gente sabe que o LDL realmente é o vilão do ataque cardíaco, né? Porque essas doenças genéticas que aumentam as outras lipoproteínas não trazem esse risco cardíaco para os pacientes. Então, existe uma lipoproteína que é chamada de quilomicron. É a primeira lipoproteína formada a partir da gordura que você absorveu da dieta. Tá? Então, quando essa gordura sai daquela leitoa que você comeu no final de semana na roça com seus parentes, ela vai para o seu sangue como quilomicron. E tem pacientes que têm síndromes, tem questões genéticas, em que há uma hiperquilomicroinemia, uma quantidade de quilomicrons absurda no sangue. Esse paciente não tem risco cardíaco. Então, não é comer gordura que te traz problemas de colesterol. Esse LDL, que é o colesterol ruim, ele não é formado a partir dessa gordura absorvida na dieta. Só que o carboidrato absorvido na dieta, quando ele é absorvido de forma muito intensa, ele passa a ser armazenado na forma de gordura. E é ele o responsável, é essa gordura que é sintetizada internamente a partir dos carboidratos, é que, na verdade, traz o risco cardíaco. Tá? E se eu tenho problemas na filtração desses elementos do sangue, pode ser que o problema esteja no rim. Então, quando você encontra um paciente que tem ácido úrico elevado, LDL elevado, sódio elevado, cálcio elevado, potássio elevado, pode ser que, na verdade, o problema esteja no rim, que não está filtrando corretamente. Ou você vai encontrar um paciente que ele tem todos esses parâmetros aí abaixo do limite inferior aceitável. E aí o leigo vai pensar assim, nossa, como a minha saúde é boa,
meu sódio está abaixo, meu ácido úrico está abaixo do limite aceitável. É porque, na verdade, o rim não está filtrando nada, está passando tudo pela filtração. E isso também é um indício de patologia renal. São problemas que estão diretamente relacionados com a filtração glomerular. O paciente diabético, por exemplo, com o tempo, tem que ser realizado a detecção de proteínas na urina. É o que a gente chama de proteinúria. É também uma análise bioquímica nossa. Quando você detecta proteínas na urina do diabético, isso significa que aquele diabetes não controlado já trouxe danos renais tais que o processo de filtração está comprometido. E aí há necessidade de controlar o diabetes por meio de insulina, mudança de hábito do paciente, porque senão ele vai perder o rim. Então, na verdade, nós temos que nos preocupar com essas doenças que afetam aí os grandes sistemas orgânicos. Não é porque essas doenças simplesmente não têm cura, porque o diabetes tem cura, tá? Entender essa parte clínica da bioquímica é interessante justamente por isso. Muitas vezes os nossos pacientes acham que, a partir do diagnóstico de diabetes, já era. Não tem cura mais, é medicamento o resto da vida e é insulina. A gente sabe que nenhum paciente que é diagnosticado com diabetes começa a usar insulina diretamente, né? Depois do diagnóstico. Demora um tempo. Ele precisa ter um diabetes descontrolado para precisar de insulina. Mas o que se quer prevenir ao prevenir o diabetes são justamente os problemas hepáticos. Hepáticos não, renais, desculpa. Os problemas relacionados às amputações, os problemas relacionados à cegueira, todos decorrentes de um diabetes não controlado. Tá? Então é por isso que existem todas essas campanhas para se acompanhar a saúde dos nossos pacientes com cuidado e bem de perto. E é por isso que a gente tem que se preocupar também com esses parâmetros, porque uma vez que o seu corpo desenvolveu uma resistência à insulina, é mais difícil de fazer com que ele se desacostume com essa resistência à insulina. E nós veremos isso nas nossas aulas, tá? Veja aqui que na própria descrição do ácido úrico, você consegue associar a hiperprodução de ácido úrico, né, a presença de ácido úrico no sangue acima dos valores normais, com hiperlipidemia, que é colesterol alto, a grosso modo, obesidade, diabetes, ingestão de álcool, e por aí vai. Acromegalia, sarcoidose, hipertensão. Lembram-se daquilo que eu falei para vocês da mitocôndria, da simvastatina? Esse idoso que está passando pelo processo aí de sarcopenia, ali no POP descrito como sarcoidose, pode apresentar esses danos às células musculares que acabarão por aumentar a quantidade de ácido úrico, que é o produto da degradação de aminoácidos. A gente tem que desmitificar também, por exemplo, a atuação do nosso sistema imune. Quando a gente pergunta para alguém para que serve o sistema imune, a primeira coisa que a gente pensa é, ele impede, né, a infecção bacteriana, as infecções virais, né? O sistema imune, ele é o profissional do setor de limpeza do nosso organismo. Veja que nós temos hemácias, células brancas, plaquetas, células que morrem com o decorrer do tempo. A hemácia, se não me engano, ela tem uma vida de 120 dias.
E aí, para onde que essa hemácia vai? É o nosso sistema imune que limpa o nosso corpo das células que morreram. Então, quando esse idoso utilizou simvastatina cronologicamente, né? Ou seja, por um longo período de tempo, diminuiu a síntese de coenzima Q10, passou a aumentar o dano oxidativo nas mitocôndrias. Células musculares repletas de mitocôndrias, perdem fonte de energia e morrem. Células musculares têm uma grande concentração de proteínas. Quem que aumenta? O ácido úrico. Porque o nosso sistema imune tem que digerir essas proteínas. Esses aminoácidos serão metabolizados pelo corpo e acarretarão nesse aumento de ácido úrico. Nós veremos isso aí tintim por tintim ao longo da disciplina, tá? Então, vale a pena entender clinicamente o que está acontecendo além do que você observa nos POPs. Então, eu pretendo mostrar esses mecanismos de ação para vocês. O que vira o que ali dentro do corpo humano, para a gente poder entender por que essas análises são feitas. Cálcio, por exemplo, é outro teste que eu selecionei para a gente dar uma olhada aqui hoje. Calciúria. Por que é calciúria? Esse úria veio de quem? De urina, né? Então essa é a determinação do cálcio na urina. A calciúria pode aumentar por efeito in vivo com o uso de acetazolamida, cloreto de amônio, corticosteroides, vitamina D, diuréticos. Diminui com o uso crônico de diuréticos, bicarbonatos, estrógenos, lítio, anovulatórios. Vamos voltar aqui na questão dos diuréticos, que é a questão de prova. A questão dos diuréticos, como eu disse para vocês, há uma concentração de todos os elementos do sangue, se um indivíduo usar diuréticos. Beleza. Ele informa isso para você, que é o responsável técnico do laboratório de análises clínicas. Você vai falar assim, senhor ou senhora, eu preciso que você fique uma semana sem usar o seu diurético para que venha fazer o exame de sangue aqui. 3 dias sem usar o diurético. Cálcio está diminuído. É um fator recorrente do uso de diuréticos por longos períodos de tempo. Porque se esse paciente usa o diurético normalmente e faz o exame sem parar de tomar o diurético, cálcio pode estar normal. Entenderam? Se o uso cronológico de diuréticos diminui a concentração de cálcio, isso já é sabido, já está na literatura, o paciente faz uso de diurético, não te avisa e faz o exame, o cálcio dele pode estar normal. Porque ao utilizar o diurético, o volume total de sangue dele diminui. Isso concentra todos os elementos presentes no sangue. Tá? Questão de prova isso aí. Raciocínio clínico, pegou? Então é por isso que a gente tem que tomar sempre as precauções que estão todas descritas nos procedimentos, mas a gente tem que entender por que elas existem. Os valores aí para os adultos, 55 a 220 miligramas por dia. Crianças. Para que determinar cálcio no sangue? A determinação é útil, sobretudo, na avaliação do paciente com cálculo renal e, eventualmente, no segmento de portadores de hiperparatiroidismo, lesões ósseas metastáticas. Vocês já ouviram falar de câncer no osso? É o que está escrito ali, câncer no osso. Mas, no linguajar técnico, lesões ósseas metastáticas.
E é importante que a gente passe a usar esse vocabulário técnico também, por quê? Porque quando vocês forem fazer seus concursos, daqui a 1 ano, 2, depois de formados, não vai estar escrito lá na questão câncer no osso. Vai estar escrito assim: dentre os exames bioquímicos abaixo relacionados, qual deles é utilizado para verificar a presença de lesões ósseas metastáticas? Se você não entender o que é uma lesão óssea metastática, não vai ter como você perceber que, na verdade, o elemento é o cálcio. Tá? Um câncer no osso, então, lesão óssea metastática. E quando há lesões ósseas metastáticas, certamente o teor de cálcio no sangue aumenta. Não é verdade? Mieloma, intoxicação por vitamina D. A gente sabe que a vitamina D, além de atuar, desempenhar um importante papel na imunidade, na imunomodulação, ela também participa do metabolismo ósseo. Então isso é muito raro de acontecer, mas pode existir uma pessoa que toma quantidades elevadas de vitamina D. E aí isso pode ser perceptível pelo aumento do teor de cálcio no sangue, ou a diminuição do teor de cálcio no sangue. Vamos para a parasitologia. Nesse mesmo site que eu abri para vocês, o Center Lab, que tem aí diversos os seus setores, né, para quem chegou depois na aula, eu peguei a parte de parasitologia para a gente dar uma olhada. Percebam que a parasitologia é algo que, de certa forma, está caindo em desuso. Por quê? Onde nós estamos aqui, na cidade, por exemplo, todo mundo tem acesso aí ao albendazol. Toma o Anita uma vez por ano. Esse ano, por exemplo, todo mundo já tomou Anita, por causa do Covid, né? Que é a nitazoxanida. A partir do momento que fizeram um teste lá in vitro com a Anita e deu certo, todo mundo já começou a usar o Anita, foi até proibido pela Anvisa, né? A liberação, a venda, né, sem receita, e agora voltou a ser saiu do controle da Anvisa novamente. Mas enfim, a parte de parasitologia, ela sempre é muito pouco requisitada, porque o cuidado que se tem com as crianças hoje em dia é muito grande. A não ser que você seja, por exemplo, um analista clínico do Exército ou da Marinha, né? Se não me engano, existem vários concursos aí para farmacêuticos na Marinha, e aí a principal função é de analista clínico. E aí você seja enviado lá para uma fronteira em que tenha que cuidar da população, e aí, de fato, esse conhecimento é necessário. Só que a primeira coisa que você vai fazer quando chegar lá vai ser dar vermífugo para todas as crianças da aldeia. Então, esse tipo de profilaxia já está muito bem distribuída no Brasil inteiro. E é uma questão de investigação a microscópio. Você tem que encontrar o ovo da tênia, o ovo do verme lá nas fezes do paciente. Mas, volto ao princípio. A primeira coisa que se faz com o paciente que não está se sentindo bem nessa situação é aplicar o vermífugo. E os vermífugos de amplo espectro, que, por exemplo, no caso da nitazoxanida, ele é útil contra diversas verminoses, né? Então, durante o decorrer da disciplina, nós não vamos explorar muito a parasitologia. É possível que a gente veja alguma coisa relacionada à parasitologia, como um teste que eu selecionei aqui para vocês, que utiliza as fezes, mas na verdade não especificamente para parasitos. Tá?
alfa-1 antitripsina. A tripsina é uma proteína, né, que está presente no nosso corpo. A coleta do material é feita nas fezes recém-emitidas, pesa-se no mínimo 10 gramas, e o teste é útil no diagnóstico de perda proteica intestinal. Então, como a tripsina é uma proteína, qualquer proteína que você perca no intestino, que haja perda proteica no intestino, você consegue compará-la com a tripsina, que também é uma proteína. Então, durante o teste, você compara as proteínas. E aí, se existe perda proteica intestinal, você percebe que pode existir ali algum parasito naquele paciente, ou algum trauma, ou alguma infecção, ou alguma obstrução. O extravasamento, a obstrução e o posterior extravasamento, por exemplo, das enzimas digestivas do pâncreas, pode provocar essa perda de sangue nas fezes. E esse é um indício muito interessante para que você obtenha no laboratório para dar conta da saúde desse paciente. Tá? Então, esse exame está dentro da parasitologia. Acho que eles colocaram esse exame dentro do setor parasitologia, porque ele utiliza as fezes do paciente, assim como os demais. Tripsina nas fezes. Mas aqui também existem aí a verificação de vermes adultos, por exemplo, ovos aí do Schistosoma mansoni, verifica-se o pH fecal. Todos são testes cujo POP é a coisa mais maravilhosa do mundo de se fazer, porque é muito fácil. Pesa as fezes, dilui, verifica o pH. Pesa as fezes, dilui, tira uma amostra, verifica a presença de tripsina. Então, a parte prática da coisa, não se preocupe. Com 2 semanas você estará executando de forma extremamente eficiente. Agora, o que eu quero aqui na disciplina é mostrar para vocês como que de fato chegou-se a necessidade desse exame, por que foi pedido o exame, o que o exame revela de fato, como ele pode ser utilizado para auxiliar a saúde do paciente. Beleza? O que vocês me dizem, pessoal? Alguém aí já trabalha em laboratório de análises clínicas? Alguém aí já fez estágio? Alguém quer seguir essa área? Quer fazer concurso nessa área? Vamos participar um pouco também, porque eu já falei por muito tempo sozinho. Tenham dó do professor. Não quer seguir? Poxa, é uma área tão maravilhosa. Você pode, por exemplo, trabalhar com as fezes de diversos pacientes todo dia. Salva vidas, tá? Mas, realmente, eu concordo com você que, a princípio aqui, né, conversando sobre, não parece muito, sei lá, não, falar que você vai mexer nas fezes de alguém, né, não é tão legal de se imaginar. Ninguém faz farmácia pensando nisso, né? Nossa, quero fazer farmácia para poder analisar as fezes das pessoas. Mas é um conhecimento bastante útil, dependendo do lugar. Caiu em desuso. E eu também tenho uma coisa para mostrar para vocês, para revelar para vocês. Quem vai fazer isso durante a maior parte do tempo não vai ser você, farmacêutico. Tá? Nos laboratórios de análises clínicas,
Existem outros profissionais de nível técnico ou até mesmo de nível superior que vão pegar o grosso das amostras para liberar os resultados. O que a gente tem que saber é justamente isso que eu quero tratar com vocês na disciplina aqui. Por que foi pedido o exame? Do que se trata o exame? O que de fato ele mede? Né? E lá dentro do laboratório de análises clínicas, e isso não tem como ter na disciplina, porque vocês terão isso e já tiveram em outras disciplinas, existe também o controle de qualidade. Então, em diversos momentos, você no laboratório de análises clínicas, na área técnica, vai precisar coletar o sangue de alguém saudável e submeter aos testes do equipamento. Porque pode haver alguma descalibração do equipamento, pode ser que tenha algum pico de energia e aí possa haver alguma infiltração dos líquidos presentes lá dentro do equipamento. Ao preparar as soluções de padrão, por exemplo, que são utilizadas nos equipamentos, alguém pode ter feito uma diluição errada. Outro conhecimento que é imprescindível, e eu percebi isso quando eu dei estágio de análises clínicas para a turma que formou recentemente. 1 ml são quantos microlitros? Quem acertar ganha 1 ponto, mas aí tem 20 segundos para acertar. Errado. 1000, muito bem. Pelo menos foi de segunda tentativa, vai ganhar meio ponto. Thaís Rodrigues, deixa eu anotar aqui, Thaís. Durante o estágio, eu percebi uma dificuldade muito grande dos alunos nessa parte prática do POP, de lidar com essas questões. Então, por exemplo, a gente viu ali em alguns POPs que o volume de pipetagem é 0,5 ml. Se 1 ml são 1000 microlitros, 0,5 ml são 500 microlitros. Só que no laboratório que você for trabalhar, vai ter uma pipeta de 100 microlitros. E vai ter uma pipeta de 1000 microlitros ajustável. Você pode pegar 500 microlitros. Muita gente lá via a pipeta de 100 microlitros e falava assim, é só eu pipetar 5 vezes. Tem algumas malandragens relacionadas ao controle de qualidade que a gente só aprende executando os testes, sendo treinado diretamente por quem já faz aqueles testes. Quando você pega uma pipeta, uma micropipetadora daquela, e pipeta uma vez, já existe ali intrinsecamente um erro associado a essa pipetagem. Então, toda pipeta já tem uma margem de erro ali, para mais ou para menos, tá? Então, se você pipeta 100 microlitros, você pode estar pipetando 103 ou pipetando 97, por exemplo, se a pipeta estiver calibrada. Agora, imagina você pipetar 5 vezes na pipeta de 100 microlitros, na mesma pipeta. Você pode estar elevando aquele erro associado àquela pipetagem por 5. Então, se a pipeta estava pipetando 103 microlitros, agora você tem 515 microlitros, não 500. Não 503, por exemplo. Agora, se você pega a pipeta de 1000 microlitros, ajusta ela para pipetar 500 microlitros e pipeta 500, aí ela pipeta 503. Ela também tem o erro associado. Então, essas pequenas malandragens, só no dia a dia, quando você for treinado. Tá? Tem motivo para tudo. Se aqui você aprendeu os motivos para os testes bioquímicos, lá na frente você vai se dar bem melhor. Porque o POP, todo mundo faz. O profissional de nível médio ou de nível
o profissional de nível técnico é o nível médio, né? Ele vai chegar no laboratório, esse aqui é o POP, você vai dar o treinamento para ele e ele vai executar aquele procedimento todos os dias. Qual que é o seu papel como responsável técnico? Fazer o controle de qualidade. Estimular, ficar perto, presente, corrigir os erros. Tem sempre um jeitinho de corrigir os erros. É lógico que com a pessoa que você tem pouca intimidade ou com um paciente seu, você tem que corrigir o erro com o máximo de educação possível e seguir aquela velha máxima. Elogia no público, corrige no particular. Então, por exemplo, você é responsável técnico. O seu colega de trabalho pipetou errado. Você não vai gritar com ele na frente de todo mundo. Tá? E eu preciso falar isso porque eu já conheci farmacêuticos que fazem isso. Tá? Você vai lá num cantinho, conversa com ele e vai com a maior humildade possível, e hoje em dia é difícil existir pessoas humildes, né? A gente tem que treinar a nossa humildade sempre, cada vez mais, para que nós continuemos humildes e mansos de coração. Você chega lá e fala que, poxa, já aconteceu isso comigo um monte de vezes, eu vi que você fez também. Eu queria te mostrar aqui um jeito melhor de fazer essa análise. Agora imagina o seguinte, você está pipetando com essa pipeta aqui, que não está calibrada direito. Então, em vez dela pegar 100, ela pega 103. Se você pipetar 5 vezes, o volume de amostra vai lá para 515, aí vai prejudicar a análise, não é? Ah, é mesmo. Então, vamos fazer assim a partir de agora. Então, e o fato de ter essas aulas presenciais é interessante, porque às vezes, o único profissional da área que vocês vão conhecer somos nós professores, que estamos dando aula para vocês. E é importante saber isso para chegar no laboratório, tá? Se você vai para um laboratório de análises clínicas ou para qualquer outra área da farmácia e vê isso acontecendo, sem experiência, às vezes, você pode querer copiar. E isso é um péssimo jeito de tratar as pessoas, né? Então a gente tem que sempre treinar essa capacidade. E quando nós estivermos no laboratório, nós vamos poder treinar aí essas pequenas malandragens aí, como a pipetagem e a coleta de sangue. Eu queria que alguém aí se voluntariasse para ser a cobaia para os demais coletarem sangue. Alguém pode ser o voluntário? Alguém aí já sabe coletar sangue? Que maravilha, Daniel. Que um pouquinho nada. Já aprendeu bastante, uai, 6 meses. Então, vamos fazer o seguinte. Você que vai ser a cobaia do resto da turma, beleza? Aí não, né? Então, beleza. Eu com você, a primeira cobaia aí de vocês. A gente marca uma aula prática lá no laboratório. Eu queria saber quem que é o representante da turma, ou a representante da turma. Porque é bom ter o contato, porque às vezes pode acontecer de eu não conseguir dar aula, pode acontecer algum imprevisto, aí eu aviso a Aline. Mas depois eu vou procurar por ela lá no grupo e vou adicioná-la no meu Zap. Mais alguma coisa, meus amigos? Mais alguém tem alguma experiência aí já com análises clínicas, além do Daniel? Alguém passa mal com agulha? Quando tem que coletar seu sangue, como é que você faz? Mentira. Poxa, Thaís.
Então, mas e você tirar sangue de alguém? Ô, louco. Vamos perder esse medo na aula, poxa. Aí, ó. Depois que você fizer isso várias vezes, vai ser igual, sei lá, andar de bicicleta, normal. Então, meus amigos, ficamos assim. Eu ia mostrar para vocês a aula de hoje. Nós vamos começar falando do diabetes mellitus, porque certamente é o caso que vocês mais vão encontrar no dia a dia. O que mais tem no laboratório de análises clínicas é a determinação de glicose, sobretudo pelo teste oral de tolerância à glicose. Então não adianta pegar aquele equipamentozinho que mede a glicose na fitinha e aí está acima de 100, é diabético. Não. E inclusive esse equipamento e essas medidas, se houver uma má orientação por parte dos prescritores, né, para os pacientes, aquilo ali vira uma ditadura. Eu já tive contato com pacientes que ficavam a todo momento medindo. Aí a pessoa almoçava, depois do almoço media. Aí a glicose estava 150. Aí a pessoa já ficava preocupada, porque o médico falou que acima de 100 é diabetes. Só que a glicose acima de 100 é diabetes de manhã, depois de um jejum. Aí sim é diabetes. Então a gente tem que entender muito bem do metabolismo de carboidratos para saber por que o teste oral de tolerância à glicose se chama teste oral de tolerância à glicose. Porque o indivíduo vai absorver pela via oral glicose. Isso estando de jejum, passando por um jejum noturno. Aí ele toma uma solução de glicose. E por que é tolerância à glicose? Porque se o indivíduo é normal, quando aquela glicose bate no estômago e entra no sangue, o pâncreas já libera a insulina e o corpo está sensível à insulina, que é capaz de retirar a glicose do sangue e movê-la para o interior da célula. O indivíduo normal, então, tem a sua glicemia elevada lá para 200, depois de tomar a solução de glicose, e essa glicemia vai caindo ao longo de 2 horas. Então ela vai lá para 200, 180, 150, 180, no final das 2 horas. Por exemplo, só um exemplo. Isso, curva glicêmica, Davis. Também é conhecido por esse nome. O paciente diabético, ele perdeu a sensibilidade à insulina. Então, aquela solução de glicose bate no estômago, a glicose vai para o sangue, vai para o intestino e vai para o sangue. O pâncreas percebe isso, libera a insulina e não adianta. Porque aquela insulina não é mais capaz de sensibilizar as células do corpo humano para fazerem com que a glicose entre nessas células. Então, por exemplo, algo que eu não gostaria que vocês se esquecessem jamais a partir de hoje. Antes da hiperglicemia ser detectada no nosso paciente diabético, existe uma hiperinsulinemia. Então, o corpo perde a sensibilidade à insulina. Então, o pâncreas aumenta a produção de insulina. Com o passar do tempo e o paciente mantendo a manutenção dos maus hábitos de alimentação, fazem com que essa hiperinsulinemia deixe de sensibilizar o corpo. É um que a gente chama de feedback negativo, né? E aí surge a hiperglicemia. Porque já que o corpo não está mais sensível à insulina, a glicose fica aumentada no sangue. E aí eu percebo a hiperglicemia. Então, antes que eu detecte o diabetes com
a hiperglicemia, existe uma hiperinsulinemia. Então, esse é um dos exames, por exemplo, que você pode sugerir para os pacientes no seu laboratório de análises clínicas. Já pensou, você monta um laboratório de análises clínicas, Davidson? Aí você tem o seu laboratório no Instagram, né? Que é assim, tem um amigo meu, por exemplo, que tem uma farmácia de manipulação. Então ele tem a farmácia no Instagram e agora ele está gravando, fazendo lives e tudo mais. E aí você vai falar para os seus pacientes, poxa, nesse check-up, previna-se. Além da hiperglicemia, que pode ser detectada aqui no nosso laboratório, por que você não faz um teste para detectar a sua insulina? Porque no diabetes, meu caro, antes do açúcar subir, é a insulina que sobe. Então, isso pode trazer público para o seu laboratório, isso vai fazer com que os pacientes confiem na sua marca. E saber disso também é importante, porque muitos pacientes fazem esse teste e não entendem o resultado dele. É interessante explicar isso, saber ter esse conhecimento para poder explicar. Tá? E isso nós veremos aqui durante essa nossa primeira aula. Esse, por exemplo, é o transportador de glicose. Já aproveitando a deixa eu explicar para vocês como é que funciona a coisa. Imagina que esse aqui é uma pessoa, tá? Aí, essa pessoa vai fazer o teste oral de tolerância à glicose. Então, a glicose vai entrar aqui pela boca e vai lá para o estômago e intestino. Quando a glicose chega aqui, passa aqui e vai para o sangue, o pâncreas da pessoa vai liberar insulina. Essa insulina é um hormônio, que é proteico, que vai circular no sangue. A insulina circulando e a glicose, que eu vou fazer em verde, circulando aqui também. Tá. Como que a insulina faz com que essa glicose, que está aqui circulando no sangue, entre na célula? Aqui eu fiz uma célula epitelial, por exemplo. Tem que ter o transportador de glicose aqui, que é aquele transportador da foto. Ele dá umas voltas aqui pela membrana plasmática, tá? Opa! Então, a insulina em amarelo chega aqui e interage com o transportador de glicose. O transportador de glicose tem que estar aqui, na membrana plasmática. Quando a insulina chega aqui, o transportador de glicose vem, pega a glicose e transporta para o interior da célula. Aqui, se vocês lembram bem lá da bioquímica, se não se lembram, nós recordaremos durante a disciplina, existe o processo de glicólise, que é a quebra da glicose, produzindo piruvato, que vai para a mitocôndria, passa pela cadeia de transporte de elétrons, depois do ciclo de Krebs, claro. Primeiro é o ciclo de Krebs, né, que gera as condições para a cadeia de transporte de elétrons produzir energia para a célula. Só que se eu tenho muita insulina, como resposta de uma má alimentação, uma alimentação super rica em carboidratos, quando essa insulina passa aqui no receptor, ela já não faz mais efeito. E aí o receptor não reconhece essa insulina mais. É tipo quando você via a sessão da tarde. Alguém aí lembra da sessão da tarde? Vocês devem com certeza ser muito mais novos que eu. Mas tinha um programa de tarde que era a sessão da tarde. Sempre passava um filme. E os filmes eram totalmente repetidos. Então, por exemplo, tem um filme lá que chama A Lagoa Azul, que passava direto. Então, quando você via que ia passar a Lagoa Azul, você nem ia lá ver nada, porque, pô, de novo, a mesma coisa está acontecendo ali com a insulina e o receptor de insulina do transportador de glicose.
perde a sensibilidade. Tem muita, o tempo todo. E aí já não é capaz mais de sensibilizar esse transportador. Tá? Ficamos por aqui então hoje, meus amigos. Vou subir essa aula para vocês hoje. Daqui a pouquinho mando o link dela no YouTube para vocês lá. Para os demais poderem ver também. Lembrando que qualquer dúvida, exames laboratoriais, questões de bioquímica clínica, estou disponível no WhatsApp a todo momento, só mandar mensagem. Beleza? Eu que agradeço a disponibilidade. Nas próximas aulas podem participar bastante, viu, meus amigos? Eu gosto de que vocês participem bem. Não fiquem com vergonha. Cada turma é de um jeito. A turma do período passado já participava bastante, eu gostava demais. Mas a gente vai melhorando ao longo do tempo. Pois não, Rogério? Não cheguei, não. Raramente eu comento isso aí, porque sempre é do mesmo jeito, né? Vai ter, se não me engano, deve seguir o mesmo esquema do semestre passado. 5 pontos a primeira avaliação, 5 pontos a segunda avaliação, né? Para essa primeira etapa. Agora o AVA, não sei se a plataforma de vocês da UBM também está dividida em conteúdo para a primeira prova, conteúdo para a segunda prova. Tá assim também a de vocês? Semestre passado não era assim, né? Pois é, eu deixava tudo um embaixo do outro lá e assim ia. Mas então, vai ser nota 1, nota 2, avaliação de nota 3 final. Então, a nota 1 vai valer, se não me engano, 5. A nota 2 vai valer 5 também, né? Trabalhos e provas. Eu costumo dar alguns trabalhinhos e são questões para se responder. Por exemplo, depois da aula de hoje, eu posso colocar uma questão lá para vocês. E aí vale 1 ponto. E aí vai juntando até formar 5 pontos. E aí também eu dou uma prova valendo 5 e aí tiro a média dos 2. Entendeu? Mas isso tudo vai dependendo aí com o decorrer da disciplina, tá? Pois não? Não, isso aí a gente tem que combinar lá. Não, porque, por exemplo, a gente consegue fazer aulas práticas no laboratório, dependendo da disponibilidade. Eu acho que vai estar totalmente disponível para nós lá, né? Porque não está tendo aula lá. Mas dá para a gente ir, todo mundo com máscara direitinho. Pelo menos foi assim que a gente fez no semestre passado, né? Uma aula, pelo menos, seria interessante para a gente fazer a coleta de sangue e fazer algum teste. Fala, Rogério. Geralmente é no final do semestre que elas acontecem. Se vocês quiserem também, se não, vamos dizer assim, se a turma não aderir, não quiser fazer, se tiver alguém que tenha com medo de se reunir e tal, a gente pode fazer isso só com quem quiser também, vir para cá, sem exigência nenhuma, sabe, de pontuação, de nada, sem estresse. Só para quem quiser aprender essa parte, porque eu já estive do lado de vocês também, tem muito pouco tempo. Então, para aquele aluno que, por exemplo, quer seguir a carreira de farmacêutico da indústria, essa parte de bioquímica clínica não é tão interessante. Então, eu não vou cobrar de vocês que vocês saiam dessa disciplina bioquímicos clínicos, analistas clínicos. É por isso que vocês podem ficar tranquilos nas provas, só cai o que eu falar na aula e, sobretudo, o que estiver nos slides, tá? Muitas vezes eu já dou as questões antes para vocês poderem fazer em casa. Por exemplo, a prova é na terça-feira, no dia da nossa aula. Eu já libero para vocês, por exemplo, no sábado, as questões. Para vocês poderem fazer com calma em casa, tranquilamente, pesquisarem a aula, verem os vídeos novamente. Tá? Isso porque eu confio em vocês, para que não... Porque
sinceramente, se uma pessoa fizer e o resto colar, ninguém vai aprender nada. Então é melhor pegar e fazer sozinho, encarar mesmo o desafio. E eu sei que muitos de vocês trabalham também e tal. Então tem que ter o final de semana para fazer. Quem tem família, então, imagina, quem tem filhos, tempo que vai arrumar. Então eu entendo esse lado aí. Podem contar comigo quanto a isso também, tá? Ficamos assim então, pessoal. Obrigado por terem me adicionado lá no grupo. Contem comigo aí para o que der e vier. Falou? Boa noite. Boa noite, tamo junto.